Vamos? Fala, galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, no seu horário que você está assistindo aqui. Sejam muito bem-vindos, estamos começando aqui mais um livecast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Henrique Gasperoni na área, seu host. Hoje nós temos um convidado para lá de especial e uma participação diferente. Primeira vez estreando aqui no livecast. Lúcio Mancini, seja bem-vindo. Olá, Henricão. Como a galera sempre faz a brincadeira aqui, a tendência de ser o melhor podcast, já que Alex e Skukuga estão em silêncio fazendo qualquer outra coisa. Cara, a gente se livrar do Alex e do Sku foi um presente pra gente. É uma chance grande de melhorar a qualidade e o nível desse programa aqui. Até porque nós temos a presença especial aqui do cara que é o Rodrigo Cruz, que é cofundador, diretor comercial e parcerias da startup Gomara e cofundador e diretor de negócios da Standard. Tudo bem, meu caro? Tudo bem. Seja bem-vindos aí ao livecast. Prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu. Cara, tudo isso, cara. Então você é cofundador, diretor comercial, você é o que traz a receita para o business. Também faço um cafezinho nas horas vagas, o que precisar a gente está fazendo. Mas sim, a gente tem duas empresas, né? Tem a Standard IT, que tem um foco mais de implementação de soluções e ERPs, né? Soluções fiscais, comércio exterior e ERPs. E a Gomara, que é uma spin-off da Standard IT, focada em automação de processos, né? Automação aí de todo o back-office das empresas. E o que levou você a querer empreender, cara? Você querer ser empresário no Brasil? Bom, eu digo por mim aqui na live e tal, mas não é fácil, né? Mas é mais legal que trabalhar, não é? Você trabalha igual o Jack Bauer, né? 24 horas por dia. Mas assim, eu fiz faculdade, né? E aí eu queria exercer a minha profissão, que era vendas e marketing, né? Eu fiz administração com ênfase em marketing. E aí eu queria exercer e ninguém me dava oportunidade. Então, eu trabalhava numa grande indústria e sempre palpitando na área de marketing e vendas. Eu trabalhava na área fiscal nessa época, né? E eu queria trabalhar na área de marketing e vendas e palpitava e ninguém me dava oportunidade na área de marketing e vendas. Aí eu fui para uma telecom gigante também mandando um monte de recadinhos. Tive uma ideia, tal, e ninguém me dava oportunidade. E aí, em meados de 2010, 2011, eu montei... Naquela época, estava muito forte aqui no Brasil os clubes de compra, né? Compras coletivas. Puta, eu lembro que tinha um negócio do Peixe Urbano. Tinha Peixe Urbano, Groupon. Pode E é uma história legal porque a ideia veio... Eu fui fazer uma entrevista no Groupon, né? Lá na Paulista. E aí, cheguei lá, sentado lá numa mesa, esperando. E eu vi um monte de jovens, assim, sabe? 20 e poucos anos passando com notebook. Naquela época, o notebook não era igual hoje, né? Você usava dentro das empresas aí as torres ainda, né? E aí eu vi um monte de jovem passando com notebook para cima, para baixo, aquela áurea. Você sentia ainda o cheiro da tinta na parede, sabe? Tudo muito novo. Eu acho que o Groupon tinha acabado de chegar no Brasil. E aí a moça veio me entrevistar. Eu acabei entrevistando ela. Entendi mais ou menos como funcionava. E aí eu montei, né, em 2010, 2011, aí, o esporte coletivo, que era muito parecido, o modelo de negócio muito parecido com o do Groupon, né, só que focado em esporte. O foco era esporte. Então a gente vendia lá saltos de paraquedas, camisa de time, tudo com desconto, né, tudo. Que legal. E, assim, como eu não conseguia achar, como não me deram oportunidade na área de marketing e vendas, então, eu fiz a minha oportunidade. Então, eu criei uma empresa do zero. Então, eu pensei no logo, nas cores, tipografia, semântica, missão, visão, valor. Cara, assim, foi uma faculdade, né? Sozinho ou você já tinha um sócio? Não, ótima pergunta. Tínhamos 6 sócios. Não tinha dinheiro. Mas também, 6 Pois é, mas você vai ver que a lição aprendida. Imagina a treta para decidir o logo, com 6. Não, mas aí o pessoal, eles confiaram a mim essa questão de marketing e vendas. Então, cada um fazia uma parte e tal. A operação tinha que ser muito grande, né? Você tinha que queimar muita sola de sapato, gastar muita sola de sapato para fazer parcerias e também investir muito em marketing digital, muito, porque as pessoas compravam de segunda a sexta, quando elas estavam no trabalho, e final de semana ninguém comprava feriado, eu odiava feriado naquela época, porque ninguém comprava nada em feriado, então eu falava, feriado, não acredito, dia sem faturar, porque ninguém comprava nada, né? Mas enfim, resumo, né? Foi ótimo, aprendi, mas falimos, né? Em 8 meses, então assim, a lição aprendida. Então, esse foi por isso que eu comecei a empreender, tá? Respondendo a questão, porque eu queria exercer a minha paixão, que era marketing e vendas, assim, sempre foi o que eu queria fazer e eu não tinha chance, e é uma coisa que eu sempre falo, né? O pessoal hoje em dia, para empreender, fala, não, mas o ambiente não está favorável, né?
estamos em crise, né? O ambiente não está favorável, o dólar está alto, o ambiente não está favorável, tem 13 milhões de desempregados, o ambiente não está favorável. Ok, mas o que tem que estar favorável é aqui, ó, é a sua cabeça. Se você tiver com a mente favorável, cara, você vai dar um jeito. Então, a minha mente estava favorável, o ambiente não estava. Não estava favorável. Ninguém me deixou exercer o que eu queria. Quando que o ambiente fica favorável então, também, né? Se você for esperar, aí que tá, Lúcio. Se você for esperar, cara, você nunca vai empreender, né? Mas agora o ambiente está favorável. Ok, tem crise, tem home office, mas, cara, se você quiser... Hoje você não precisa comprar uma rádio. Você vai lá no YouTube, cria um canal, acabou, você tem sua rádio. Você se comunica. Você cria um ambiente, de certa forma. Hoje você tem a ferramenta. Se você tiver conteúdo para criar relevância, cara, já tá de ótimo tamanho. E se você for um ótimo executor, acabou. Então, antigamente, não. Hoje tem liquidez. Naquela época não tinha liquidez, né? Então, por isso que a gente tinha 6 sócios, né? E aí foi por isso que eu empreendi. E aí, em 2014, né, depois de ter falido e com um pouco mais de bagagem aí corporativa, mas também, né, não na minha área, né, também seguindo na área tributária, apurando imposto, tudo. Então, nossa, eu adorava, é sério, ninguém gosta, mas eu gostava. Porque a área fiscal, ela vem desenvolvendo de 2009 para cá, junto com a tecnologia. Então, assim, vocês conhecem também, o mindset da área fiscal mudou muito, né? Quando eu comecei na área fiscal, antes de empreender, a área fiscal estava acoplada à logística, olha isso. Porque o caminhão precisava sair, então precisava de um faturista, então foi ali que eu comecei. Então, estava atrelado, né? A gente ficava... Era logística, isso em 2005, né? E também ficava na frente, na entrada da empresa para liberar o caminhão para entrar. Então, o caminhão que entrava e o caminhão que saía, né? Bem ali na portaria, né? Para fazer a entrada, né? Das informações e na saída. Então, hoje não. Hoje a área fiscal já é estratégica, né? Eu li recentemente aí que o resultado de um grande varejista foi salvo pela recuperação de crédito. Olha só, olha que patamar que chegou. Então, isso é excelente. Então, de lá para cá, ganhando mais aí experiência, né, corporativa, a gente lançou a Standard em 2014, né, que é o quê? A gente queria criar uma consultoria, porque depois da área fiscal eu fui para consultoria, então ganhei um background aí na área de TI, e aí a gente montou a Standard porque a gente viu que as consultorias não tinham a pegada de relacionamento, não tinha a gente chama de qualidade UAU, né? Nossa, qualidade UAU, essa é uma das bandeiras da Standard. Então, a gente não via isso, né? Então, a gente montou a Standard, deu muito certo. Hoje é uma consultoria aí que hoje é conhecida como no mundo TI, assim, mais voltada para o tributário, é a rainha do varejo, porque a gente tem muitos clientes varejistas, os maiores do Brasil são todos nossos clientes. E deu muito sucesso, né? E hoje a gente fatura aí algumas dezenas de milhões. E aí, o que aconteceu? A gente criou uma área de produto dentro da Standard em 2014 e em 2017 a gente criou essa área, a gente foi evoluindo na empresa. E deu tão certo essa parte de criar sistemas focados em clientes de grande porte, grande volumetria. E quando eu falo grande porte, não é faturamento. Quando eu falo é abrangência nacional, muitas filiais, CDs, complexidade, né? Quanto mais complexidade, mais precisa da ajuda de tecnologia para automatizar. E aí, em 2017, a gente criou uma área de RPA, que nem era RPA na época, ninguém nem sabia o que era RPA, nem a gente estava criando uma área de automação, de produtos e tal. Hoje a gente fala RPA, né, para quem não conhece, é Robotic Process Automation, né, que é a robotização de processo. Fazer um robozinho para fazer as tarefas repetitivas, né? Faziam robozinhos para automatizar aí algumas partes, né, da jornada tributária em 2017. Foi evoluindo, fomos criando novos produtos e a gente falou, a gente não consegue ir sozinho, né, escalar, né, esse produto. Então, vamos criar uma startup. E aí, em plena pandemia, março de 2020, começando a pandemia, a gente lançou a Gomara, que é a nossa startup, é uma spin-off da Standard IT, que é a nossa consultoria. Criamos aí a Gomara para robotizar não só a área tributária, né, mas sim também todo o back-office aí das empresas. E tá, assim, resultado impressionante, estamos bem felizes. Esse ano a gente está fechando com 3 dígitos de crescimento, né, na Gomara e continua com 2 dígitos de crescimento na Standard, sempre foi assim, e a gente tem uma equipe muito boa, então assim, eles são, né, eles que levam isso, porque quem está lá dentro do cliente não é o comercial, né, a gente vende, vai para o próximo, faz o pós-venda, mas quem a gente coloca lá tem que ter o mesmo mindset. Então, que transforma lá o processo. É o cara que está lá no dia a dia com o cliente. Então, a nossa equipe,
A equipe da Standard é uma equipe muito sênior, né? Muito sênior e muito qualificada. É uma equipe turnover quase zero. Então, tem gente que está com a gente desde o começo. E aí, essa cultura da Standard foi para a Gomara também, né? De ter esse mindset de crescimento, né? Então, assim, é muito bacana. Então, essa é, resumidamente, a jornada. E por isso que eu empreendi. Deixa eu poder fazer tudo isso acontecer. Marketing, vendas, parcerias, enfim. Quando você faz com paixão aquilo que você quer, né? Realmente Poxa, você não vê isso como um trabalho, né? Você vê isso como algo que... quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala, quero fazer de novo, e quero fazer de novo, e quero fazer de novo, e de novo, e de novo. Steve Jobs falava isso, né? E as coisas vão crescendo, 2, 3 dígitos, e as coisas vão acontecendo. Mas quando você falou de experiência uau, né? Esses atendimentos e tal, o que é um atendimento ou em consultoria? Legal. Porque consultoria é uma coisa que ninguém gosta, né, cara? Tipo... Consultoria tributária ainda. Né? E você entrar e falar... Por que vocês entenderam e o que vocês entendem que fala, olha, isso é uma experiência que eu quero. Legal. Porque uma coisa que eu vejo quando a gente fala com a galera, fala, olha, é fundamental, com os diretores, os executivos da área fiscal, que de fato estão ganhando uma representatividade cada vez maior, né? Fiscal deixou de estar conectado à operação para estar conectado direto com a estratégia do negócio, porque deixou de ser uma área que o medo é pagar o imposto corretamente, né? Hoje já existe estratégias. Hoje eles são business partner, né? Totalmente. E como que surgiu essa ideia de falar, olha, temos que montar uma consultoria focada em atendimento, focada em experiência? Perfeito. Nós somos em 3 sócios, né? Então, a gente teve uma lição aprendida lá do corte pela metade do número de esporte sócios. coletivo, né? Da época do esporte coletivo. E, inclusive, um sócio daquela época ainda é meu sócio, que é o Adriano. E nós somos em 3 sócios. Sou eu, o Alex e o Adriano. Cada um cuida de uma parte, mas todo mundo opina e dá sugestão na área dos outros, não. Nas gestão outras compartilhada, áreas, né? muitas vezes. Então, o Adriano cuida de toda a operação. Então, ele é ex-consultor de solução fiscal, é contador formado, então ele tem todo esse background da área, né? O Alex é o nosso CTO, então é o cara que manja muito de tecnologia, então é o cara que traz as tecnologias para dentro da empresa, e eu essa pegada mais comercial. Juntou esse time, e a gente entrou em 2014, já tinha passado os grandes booms da área fiscal de implementação de SPED, nota fiscal eletrônica, FD contribuições. Sim, já tinha passado. Tinha entrado uma onda das notas. A gente perdeu uma onda que, assim, qualquer coisa que você mandasse de proposta para as empresas, você conseguiria vender, porque era uma época que tinha tanto projeto e que as empresas precisavam tanto de braço, né? Você sabe o que aconteceu comigo? A gente tinha, logo que surgiu essa questão da nota fiscal eletrônica, a gente sempre acompanhando, mas nós nascemos com uma pegada muito de... a gente falava muito de e-business, né? De transformar os negócios em eletrônico, né? Legal. E nota fiscal eletrônica veio nessa onda. E lógico que surgiu, não lembro se foi, acho que 2009, 2008, por aí. Puxa, quando começou a surgir o primeiro tema nota fiscal eletrônica, eu me lembro que eu fui no WTC, aqui o Sheraton, que antigamente era Meliá, WTC, eu fui lá, eu cheguei para uma executiva lá do WTC e falei, olha, eu quero fazer um evento aqui e eu queria uma sala para 80 pessoas. Então eu reservei uma salinha lá para 80 pessoas e tal. Legal. E eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, reserva a salinha e eu vou divulgar o evento. E montei uma agenda do evento, sabe? Trouxe um cara da Receita, trouxe um pessoalzinho que estava fazendo, na época tinha um grupo de empresas do projeto piloto. Tem isso. Ainda tem até hoje. E tal, não sei o quê. Bom, trouxe um pessoal e tal e... mandei o disparo para minha base, era aquele, sabe, quando você chega cansado, faz aquele send, fecha o notebook e vai para casa. Vamos ver o que dá. Quando eu cheguei no outro dia, a gente tinha um funcionário, essa menina que trabalhava com a gente, tava com o olho arregalado, bicho, desse tamanho. Me olhou assim e falou, Henrique, ferrou, o que foi? Não, a gente já tá com quase 1000 inscrições. Nossa. Aí eu falei, você tá zoando? Eu falei, você tá zoando comigo. Então, tinha demanda e não tinha oferta. Não tinha nada, ninguém falando a respeito. Que abrisse uma portinha para consultoria, tava vendendo, entendeu? Isso antes de... Cara, 2009, fui no 2008, WTC, consegui uma sala lá, cheguei para a única sala que tinha, me enchi de cadeira, uma cadeira atrás da outra, tá? Os piores eventos, as piores avaliações que eu tive, porque não tinha estrutura para preparar tudo aquilo. Até o WTC, a sala principal, estava ocupada. Mas no final das contas a gente conseguiu fazer um negócio legal e tal. Que legal. Mas, e a onda só veio, né? Foi crescendo, cara, porque muito. foi uma onda atrás da outra de digitalização, né? Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, e a coisa foi vendo. Sim. Começou aí, depois teve SPED fiscal, né? Depois teve SPED de contribuições de 2012. Antes disso também, antes do SPED fiscal, teve o ECD.
Aí em 2014 eu peguei a última onda, mas foi uma onda bem fraquinha, já uma marolinha, já que era o ECF, né? Porque já não tava tanto, já tinha um monte de consultoria, já tinha mais de 40 pessoas, empresas fazendo o que a gente ia começar a fazer, sem marca, sem nada. Então a gente falou, cara, a gente tem que ter um diferencial. Qual que é o nosso diferencial? Vai ser ali o relacionamento, vai ser uma venda consultiva, né? Vai ser ali o tá junto com o cliente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem algumas ações que quando a gente termina um projeto, né? A gente faz um mimo para o cliente, a gente manda alguma coisa personalizada naquele projeto. Então a gente tenta estar junto. A gente tem toda a parte de onboard dentro. Então é um cliente novo, ele faz o onboard dentro da consultoria. Então assim, cuidados que geralmente as empresas não têm. E é engraçado porque assim, hoje eu tenho um cliente que está comigo desde aquela época de 2014, né? Então a gente é muito interessante isso, como é forte, né, essa nossa parceria com o cliente, né? E inclusive o nosso propósito da Standard é o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Né? Customer Success já. Total. E o UX desde total. quando o termo nem existia. Exatamente, porque se o cliente não tiver sucesso, mesmo você não tendo culpa, né? Porque consultoria, a gente até brinca que sempre é a culpada, né? A gente sempre leva a culpa. Mas se o cliente não tiver sucesso naquele projeto, né? Então você também não teve sucesso, porque ele te contratou para implementar. Se a implementação não saiu e você poderia ter feito algo que você não fez, ele não teve sucesso, você não teve sucesso, e aí pode ser que não tenha bis aí, que a gente brinca, né? Não vai ter bis, né? Mas se o cliente tiver sucesso nos projetos internos, o cliente, quando eu falo, não é B2B, é sempre pessoa, né? Se a pessoa lá interna, dentro do enterprise, não tiver sucesso, né, com um projeto que você está inserido, você também não vai ter sucesso. Então, esse é um dos nossos propósitos lá da Standard. E como é que, por exemplo, você está falando de 3 dígitos na Gomara e 20% todo ano, né? Você numa conta aqui de empreendedor, se você cresce em gente, cresce em pessoas, né? Essa é a dificuldade. Como é que é? Porque eu fico imaginando que os primeiros, o Customer Success estava na veia, né? Tava lá, você vendeu e aí você conversou com o sócio da operação e falou, cara, ó, esse cara aqui é assim que funciona, faz desse jeito. Quando você cresce a equipe, eu falo isso porque a gente tem falado muito isso aqui na live, aqui no dia a dia. Tipo, a gente olha o detalhe, a gente olha aquilo e para nós seria algo que a gente não deixaria passar, né? Mas na essência, quando você vai crescendo, a maior dificuldade é manter a qualidade, né? Essa preocupação da cadeira, do volume de cadeiras da primeira edição do Fórum de SPED é uma preocupação até hoje nossa. Sim. O evento Bomba de Vender, a gente tem lá. Quanto à distância das cadeiras, tem que estar o banheiro do evento, não pode ter o cofre e tal. É a nossa dificuldade. Como é que vocês tratam isso lá na Gomara, na Standard? Legal. Para manter esse pensamento, tendo, sei lá, 30, 40, 50 consultores? Sim. Hoje a gente tem quase 100 pessoas com a gente, né? Entre as empresas, tá? Sim. A Standard ela cresce 2 dígitos ao ano desde que a gente abriu as portas lá em 2014. Mas a gente tem uma equipe muito sênior, né? Então são pessoas que conseguem fazer mais com menos, né, braço. Então eles usam muito mais a cabeça e como a gente é uma empresa de TI, a gente tenta automatizar, né, processos internos também. Então aí é a chave da gente não precisar aquele efeito sanfona, ficar inchando toda hora, né? Sim, para crescer 300%, mas não crescer 300% em número de pessoas. Mas a Standard não cresce 300, ela cresce 2 dígitos. Agora a Gomara, ela cresce 3 dígitos. Então 150, 200% ao ano, sim, né? E isso, claro, a gente abriu ela o ano passado, mas eu já estou pegando números de quando ela era uma spin-off dentro da Standard. Tá. Aí sim, Lúcia, aí é complicado, porque a gente está com um gap de profissional de TI gigante. Gigante. Então, você tem 400 mil vagas e o mercado está liberando aí 40 mil profissionais. Você tem um gap gigante aí. Vocês sabem até melhor, sim, que eu, porque é o core de vocês, né? Cursos e faculdade, enfim. Contratar executivos de tecnologia. Se você achar bom programador lá, passa para nós. Se você achar, você me... Temos vagas abertas desde janeiro. A gente está com 10 vagas abertas na Gomara, acho que já faz uns 3 meses. Aí? Você não consegue. Cara. Mas aqui, o que é legal dessa questão, assim, vamos olhar o copo, né, meio cheio? Sim. Né? O que é legal da crise que a gente está vivendo aí de pandemias, né? É até errado falar isso, mas ok. É a questão do home office. A gente tinha um home office, né? Mas a gente ainda tinha uma certa relutância em alguns aspectos. Hoje não. Hoje eu tenho um consultor em Minas, eu tenho um consultor desenvolvedor, né? Sim. Da Gomara. Eu tenho um consultor também da Standard em Minas, eu tenho em Brasília, eu tenho em Pernambuco. Então, isso daí resolve, né, o gap. Só que não é mais diferencial. Quebrou essa questão de localização. Quebrou, né, a questão de localização. Você pode contratar da Índia, se você tiver um headhunter. Todo mundo fazendo isso. Não é mais algo que eu
eu tirei da cartola. Pagar em rublos, né? Só que assim, a questão é segurar esses caras e aculturar esses caras. Isso é o mais difícil. Né? Porque a gente está aqui, a gente toma um café, a gente joga a conversa fora, e aí você tem um insight aqui, um insight ali, você consegue resolver alguma coisa que hoje é e-mail, é Teams, é Zoom, enfim. Então, aculturar é o mais complicado. Contratar é uma barreira. Então, a gente está na fase de escalar, por exemplo, a Gomar agora. E para escalar, eu preciso de pessoas, além de investimento, né, que vai... esse investimento 90% é para time, né? Mas para achar no home office ele está bem mais complicado, porque não é mais um diferencial. Antigamente você falava, vem que aqui tem 2 dias de home office. Cara, tá todo mundo dando home office, então você não está conseguindo contratar. Essa é a dificuldade hoje, é realmente pessoas, né? Trazer as pessoas. A gente tem uma área dentro da empresa que a gente chama de oráculo, que é o RH de todo mundo, a gente chama de oráculo, né? Que a gente... Eu gosto de mudar os nomes das coisas, né? Eu não gosto muito das coisas muito convencionais. Então, o oráculo é uma analogia ao Matrix, filme Matrix, que é aquela pessoa que aconselha, que mostra a porta, mas você que tem que atravessar. Então, por isso que a gente colocou o nome de oráculo no nosso RH. Então, o oráculo, ele faz... A primeira coisa que a gente faz é mandar um link para ele fazer, responder umas questões para a gente ver qual que é, né, o perfil dessa pessoa. Se ela é executora, se ela é comunicadora, qual que é o perfil dela. Assessment, tá? Para ver se tem fit cultural mesmo. Legal. Uhum. Fez esse fit cultural com a vaga, não só com a empresa, mas com a vaga. Não adianta você contratar um cara um cara analítico e colocar ele no comercial, não vai dar certo. Né? Esse cara analítico ele pode ser um ótimo consultor, um ótimo desenvolvedor. Então você tem que fazer isso porque todo mundo tem um perfil latente. Né? O meu, por exemplo, é executor comunicador. Né? Então você tem comunicador executor, você tem analista e planejador, então, em vários outros. Então a gente faz esse filtro já no recrutamento, né? Então a gente já faz o recrutamento já com isso, depois a gente vai selecionar para tentar colocar um pouco de cultura, já trazer a pessoa certa, a pessoa que tem aquela pegada que a gente tem nas 2 empresas, que é, cara, vamos fazer acontecer, vamos resolver esse problema, entendeu? Então, assim, essa é a cultura da empresa. Então, o que está dificultando hoje é você aculturar as pessoas. Eu costumo falar que você contratar uma pessoa é igual você abrir a porta da sua casa, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro que, tanto para a vida da pessoa que está vindo para trabalhar contigo, né? Afinal de contas, ela está postando parte da carreira dela com você. Sim. Então, você tem uma responsabilidade com essa pessoa de, olha, poxa, deixa eu te preparar, ainda mais no momento que a gente está vivendo muitas vezes, uma escassez de algumas vagas, né? A gente tem, sei lá... Desenvolvedor. 3 milhões de pessoas desempregadas, mas por outro lado nós temos uma dificuldade muito grande de formação, né? Esse que é o grande problema. Não é que não existem pessoas, não existe formação suficiente. Exatamente. E o que a gente tem adotado aqui na live é trabalhar um pouco na formação dessa galera. Então a gente contrata eventualmente com a gente procura as pessoas que têm a atitude correta, mas muitas vezes não tem a competência. Então a gente traz aqui e fala, legal, vou te desenvolver nesse lado, e a pessoa até entende e consegue fazer um fit com o nosso propósito maior, né? Porque ela entende que a gente ajudou na formação dela, tal. Então isso ajuda muito, é o que a gente tem feito muito aqui para tentar não ter um gap tão grande de formação. Mas nesse segundo semestre aqui desse ano, o nosso grande gap, o que mais dificultou a gente crescer ainda mais foi contratação. Porque de fato foi muito difícil fechar todas as vagas que nós tínhamos, né? Sim, porque assim, a gente está vivendo num momento que tem liquidez. Você consegue, tem investidor anjo, tem investidor em todas as etapas de crescimento de uma startup, pré-seed, seed, enfim, série A, B, e assim vai. Então você consegue achar dinheiro, né? Tem liquidez no mercado, né? Só que... E ainda mais no nosso mercado, né? Ainda mais a gente fala no lado live de EdTech, vocês na área de tecnologia, tem muito investidor aí. É um mercado na moda, né? Tá bem na moda. E aí, só para você ter uma ideia, uns 2 anos atrás a gente foi atrás de uma faculdade, né? E a gente falou, cara, deixa eu contratar os seus alunos aí, né? Então, quando o cara estiver saindo, me indica aí, né? Eu tô com um monte de... Há 2 anos atrás eu já tinha um monte de vaga de TI aberta, né? Para desenvolvedores e tal. O cara falou, legal, beleza, se cadastra aqui e daqui 2 anos você volta. Eu falei, como? 2 anos? Tem o pessoal se formando aí, cacete? Ele falou, ok, tem sim, mas olha só a fila. Aí você vê os logos das grandes empresas de TI, todo mundo já na fila. Então, olha só, cara.
Então, assim, tem muita vaga de fato, não é uma coisa que eu falei aqui, né? É real isso. Então, ele não estava conseguindo, né, liberar, formar tantas pessoas para a quantidade de vagas que tinha no mercado. A mão de obra qualificada é um problema há muito tempo. O Senai nasceu com essa ideia, né? Exatamente. O Senai é patrocinado por empresas e as empresas patrocinam simplesmente para ter acesso aos alunos. Eu entrei no mercado de tecnologia por causa do Senai. Eu fiz Senai também. Eu saí do Senai e fui trabalhar na Globo. Olha, é um negócio absurdo. Entendeu? Mas, cara, tinha 20 pessoas na época. E o curso que eu fiz hoje, tudo que você pegar não existe mais. Você fez o que lá no Senai? Eu fiz técnico em redes. Nossa, eu fiz... Tudo que eu aprendi não existe mais, sabe? Nem a ordem das cores do cabo de rede é a mesma mais, entendeu? Da hora. Cara, sabe que eu fiz curso no Senai também, mas eu fiz um curso rápido, assim, um curso de... Sabe aqueles cursos de férias? Eu fiz um rápido, assim, acho que era um mês de curso. Tinha de processamento de dados. E o meu foi de Windows 3.11 para Network Empresa. Olha, esse negócio... O meu pra foi... quem não entende, jovens, esse Windows era instalado no disquete. Não, e ele rodava lá embaixo do DOS, né? Eles vão falar o que é disquete. Vai ter que explicar o que é disquete, vai ter que pôr na descrição disquete. Na época, o Windows não era o sistema operacional. O DOS era o sistema operacional e o Windows rodava por cima. Frame, né? Sabe o que eu fiz lá? Eu fiz montagem e configuração de micro. Desmontava o micro. Nossa, por que não tá funcionando? Aí tirava aqueles jumperzinhos. Não pode encostar na placa e tal. Oxidava. Nossa. Mas, tipo assim, no Brasil, acho que mão de obra qualificada é um problema até quando se falava de indústria mesmo, né? Não é um problema... É que hoje a gente precisa de mais desenvolvedor, cara, né, cara? Se você parar para pensar, dá uma olhada na quantidade de pessoas que se formaram, por exemplo, em marketing. Se formaram, por exemplo, em, sei lá, vou dar um exemplo, gastronomia. Se formaram em gestão de turismo e tal. E TI, cara, foi um nicho, sendo que a demanda por profissionais da área de tecnologia foi gigantesca. Eu me lembro, cara, quando minha mãe chegou para mim e falou o seguinte, você vai fazer esse curso aqui nas suas férias, porque esse negócio de computação vai bombar e você vai... É verdade, era isso que eu ia falar, não é de hoje. Eu lembro que minha mãe tinha R$100. Ela falava, filho, eu tenho R$100 sobrando aqui, né? Aí ela falava, ou você faz inglês ou você faz algo voltado ao computador. Eu falei, vou no computador, porque era hype no negócio, era muito legal, né? Então a gente fez a questão do computador lá atrás, né? Em 2098, por aí, 97. E já era a profissão do futuro. Então, assim, já era pra gente ter resolvido esse gap. Porque não é uma coisa que apareceu do nada, já, né? Então, assim, as grandes empresas de ERP hoje do mercado, elas chegaram no Brasil na década de 90, finalzinho da década de 90, então já era para a gente ter resolvido esse gap, né? Eu acho que a gente tem que ter cursos mais rápidos, né? Então, em 6 meses, formar um cara e liberar. 6 meses, libera. Java, 6 meses, C#, pronto. Entendeu? Mas eu acho que não sei se resolveria, né? Mas que ela descobre mas fica 2 anos, não dá. Ela descobre o interesse por programar muito tarde. Acho que essa é... Mas eu acho que a gente tem uma... Mas tá mudando um pouco isso daí. Sim. A gente na escola, né? Você não tem aula de programação, né? Não tem. O básico, pelo menos o cara tem interesse, entendeu? Ele vai descobrir na faculdade e tem muita gente que dropa, porque não é fácil, né? A gente fala que programar é fácil, é muito básico, né? Então tem muita gente que entra... Eu apanho até hoje no SQL, eu apanho muito. O cara olha e ele fala assim, não quero programar, gosto de computador. Cara, gostar de computador e programar, existe vale ali. E aí ele chega na faculdade e ele não aprende a programar, que é um detalhe também. A gente está contratando muito aqui o analista 4 anos e ele não sabe programar. Ele entende o conceito, ele manja de várias coisas, e acho que é isso também. Mas para pensar, poucas áreas de negócios, o cara sai pronto. Quase nada. Por isso que nós assistimos, na verdade. O cara sai da faculdade e nada. Bicho, pluga aqui na live e fica fazendo curso pra caramba. Cara, pra poder os meus sócios, Adriano e Alex, a gente não olha currículo. Eu olho a energia e eletricidade daquele cara, se ele vai servir ou não, e o resto a gente treina, entendeu? Então, assim, o soft skill, eu acho muito mais, até mais importante do que a parte do hard skill, entendeu? Sim. Porque você treina o cara, né? E esse gap que a gente tá, na verdade, assim, se o cara souber o básico, na verdade, eu acho que a gente tem que dar um banho de propósito. Porque é um tesão você programar e, de repente, você vê um cliente pagando por um produto que você programou. Então, no meu caso, eu crio na minha cabeça, eu idealizo o produto, coloco pro Alex, que é
que é o CTO da empresa, e ele transforma aquele sonho meu ou do cliente em realidade. Cara, é muito gostoso. A gente lançou um produto agora, em agosto, que é o Tax Day. A gente fez em parceria aí com uma grande empresa. Eles trouxeram a dor e a gente, né? Eles trouxeram o sonho, porque não tinha ninguém fazendo isso. É uma dor, né, para eles, que é uma automação do ECAC, né? Esse produto é o Tax Day. Cara, você pensar junto com o cliente, desenhar o produto e de repente você vê você monetizando em cima daquilo ali. Então, talvez falar para o programador, cara, você não vai programar, né? Você vai entregar um valor, você vai entregar um produto, você vai resolver um problema, né? Então, você vai libertar o cérebro das pessoas, ou você vai devolver a humanidade para as empresas, porque hoje nós somos robôs fazendo tanta tarefa manual, com certeza. né? Então, nós estamos fazendo o trabalho do robô, né? Não é o robô que está fazendo o nosso trampo. Então, assim, talvez... A gente estava fazendo dele, né? A gente estava fazendo, né? Então, assim, talvez você mostrar o propósito da empresa, você consegue reter um pouco mais esses caras e contratar mais esses caras, se eles entenderem onde que a gente quer chegar. Então, nós, por exemplo, Gomar, a gente quer popularizar, né, libertar as pessoas e popularizar o uso de bots dentro das empresas, né? Então uma coisa leva a outra. Com isso, a gente vai usar mais a nossa capacidade. Adianta o cara ter pós-graduação, inglês fluente, o cara ser, nossa, o currículo lindo, e você colocar o cara para ficar digitando nota fiscal? Você não está usando nada daquilo, né? Era só ensinar o Ctrl-C, Ctrl-V. E cedo ou tarde é um caminho que vai chegar. Não tem como, cara. Eu tava vendo recentemente nos Estados Unidos, eu não lembro qual jornal que era, mas eu tava até lendo um livro, que eles fizeram um teste com 3 rodadas de beisebol nos Estados Unidos. Sabe que tem jogo pra caramba e tal? E eles colocaram só robôs para escrever todos os textos sobre o jogo. Porque você para pra pensar, né? As jogadas ali, o robô analisava e o robô tava escrevendo o texto do jornal. Né? A gente já tem uma série de empresas que já tem robôs que fazem copywriting, sabe? Que escrevem o texto de vendas e tal. Então, de fato, a robotização do negócio é o caminho sem volta. E aí que tá, muito legal o que você falou, porque o grande ponto é, a gente vai usar o cérebro das pessoas para quê? Para ajustar os parâmetros do robô. É isso aí. Esse é o ponto, entendeu? A decisão, né, sempre vai ser da pessoa. Então, assim, o robô, ele não tem sentimento, ele não consegue ver contexto, você entendeu? Então, assim, a decisão se... Os parâmetros vai ser das pessoas. Então, exatamente. Então, assim, o robô, você vai ensinando ele. Então, você vai falar, cara, você vai pegar daqui do RP, a gente tem um robô aí numa grande empresa de cervejaria, que, cara, ele fica fazendo pesquisa na internet de palavras-chave que você manda um e-mail para ele, que é o Bob, né, que é o nosso RPA para qualquer área. Você manda um e-mail pro Bob e com a palavra-chave, e ele sai pesquisando em vários sites e te monta um relatório. Só que quem é que vai tomar a decisão daquela informação? É a pessoa. E quem manda a palavra-chave? É a pessoa. Esse é o ponto. Você entendeu? Você está substituindo que talvez essa pessoa demoraria uma semana pesquisando. Exato. E deixaria para... Porque precisa ter embasamento, né? Exato. Chegar para o seu líder lá e falar, olha, fiz uma pesquisa, mas só consegui pesquisar nesse lugar. Ela fala, não, volta lá. Aí ela passaria 7 dias pesquisando e uma tarde analisando. Agora ela tem a semana para analisar, né? Acho que essa é a diferença. E a ideia também é colocar, né? Já que você tem informação, coloca um BI. Então você vai dando o quê? Ferramentas para tomada de decisão. E aí as pessoas elas vão se sentir mais valorizadas, porque elas não vão estar digitando informação, né? Pesquisando, elas vão poder realmente usar, né? O que ela aprendeu na live, né? Então ela vai poder usar isso. E aí que é legal. E aí você se sente melhor, porque você consegue ter ideias, você consegue errar rápido, aprender, testar, executar, depois errar de novo, aprender de novo, executar e aí lançar alguma coisa e participar realmente aí do propósito da sua empresa. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui, cara, que é uma coisa que eu sempre pensei assim, sabe? Tipo, foi um bloqueio meu aqui. Você está falando muito da automatização de alguns processos, de você ganhar tempo a partir disso. Mas como que eu treino uma pessoa? Vou dar, sei lá, você tem a sua equipe comercial lá. Como é que eu treino o executivo para ele ter uma visão sistêmica, para ele poder falar, cara, eu estou fazendo papel de robô? Quando que eu sei que a automatização... Porque você concorda, por exemplo, sei lá... A percepção de perceber que esse trabalho... Cara, não estou pensando para fazer isso. A gente tem o nosso coordenador de TI aqui, que é o Mike. Um abraço, Mike. Que eu costumo brincar que a melhor forma de você automatizar um processo é mandar ele fazer. Sim. Porque ele é daqueles caras que não vou fazer essa merda o dia todo. E ele arranja um robô para fazer. Rapidinho ele programa alguma coisa. Mas as outras pessoas não têm a visão sistêmica
que ele tem, sabe? Não é todo mundo deve. Como é que eu sei que eu posso automatizar uma tarefa, que ela é automatizável? Legal. Até para responder a sua pergunta, vamos pegar a área de techs, né? Então, a gente fala assim, ó, não adianta você chegar automatizando as coisas, vamos automatizar tudo, se você primeiro não mudar o mindset da equipe. Então, a gente coloca lá 3 principais quadrantes ali para a gente automatizar processos. Tá né? bom. Vamos usar a área de techs aqui, só para a gente poder ter uma analogia aqui atual. Então, primeiro, você tem que... a primeira coisa, pessoas, né? Então, mudar o mindset das pessoas, treinar as pessoas, né? Treinar as pessoas em que sentido? Treinar as pessoas em saber que, por exemplo, aquela atividade que ela está fazendo poderia ser feito realmente por uma tecnologia. Então, treinar pessoas até em conhecimento de tecnologia, dar um overview de mercado, mostrar... a gente fala que primeiro você tem que pegar as pessoas, mudar o mindset dela. E como que você faz isso? Primeiro, criar uma missão para a área, por exemplo, a área fiscal. Qual é a missão da área fiscal? Eu tenho um cliente que ele fala que ele quer ser a melhor área fiscal do segmento de varejo. Ele fala, eu quero que a minha empresa seja referência em área fiscal para o varejo. A partir do momento que você criou essa missão, você vai começar a treinar o seu pessoal para isso. Tá bom. Entendeu? Então, assim, criou a missão da área, ou o propósito da área. Eu quero que a minha área seja business partner, seja reconhecida aqui dentro da minha organização como business partner. Já é uma missão. Enfim, você então, criou você vai isso. Treinar as pessoas com foco, mas você quer Aí você começa foco... a criar metas. Tá bom. Né? Então você vai. É como se fosse uma empresa. Você tem que ter lá o objetivo, então, sei lá, e aí você vai criando as metas, né? Os KPIs. Ok. Estabeleceu isso, então, assim, qual que é, né, a missão da área fiscal? Esse é um business partner. Beleza, como que a gente faz isso? Então, vamos treinar, né, o soft skill e os hard skills, né? O que eu preciso de competência e tal, e de comportamento. Legal. Feito isso, processos. A gente precisa conhecer os nossos processos. Aí entra a sua resposta. Se a gente não conhecer os processos, né? Tem empresa que tem mais de 5 mil processos. Né? Às vezes a gente pega uma empresa para automatizar não só a área fiscal, mas tem mais de 8 mil processos. Né? Então vamos por parte, vamos começar pequeno. Né? Então, mapeia seus processos e a gente tem um produto nosso que o nome dele é MyTask, que é um workflow, que a gente consegue colocar todo o processo numa linha, num diagrama, e a gente fala, cara, esse pedaço aqui deixa com o robô, esse aqui é com o humano, esse aqui é com o robô. Eu coloco o robô e o humano, um passando a bola para o outro, que é o melhor da tecnologia, é isso. Mas é o próprio a consultor que faz esse trabalho isso, o cliente? A gente cria os processos junto com os clientes, depois os clientes vão criando, eles ficam livres ali para desenhar os processos no produto. Então, assim, entender os processos? Então, mudei o mindset, criei um objetivo para a área, mudei o mindset da galera, né? Conheci os processos, aí entra a tecnologia. Então, primeiro você tem que conhecer, primeiro mudar a cabeça, segundo conhecer os processos, depois você vai atrás de uma empresa de BI, uma empresa de automação, você vai atrás de uma empresa de solução fiscal, de RP, mas primeiro tem que trabalhar a mente da pessoa, ela tem que saber que aquele trabalho não é dela, aquele trabalho é do robô, o trabalho dela é ajudar, né? O trabalho da área fiscal é ser uma área estratégica para pro negócio, né? Então, eu sou estratégico. O cara não pode sair abrindo filial sem falar com a área fiscal. Eu preciso entender, será que é melhor abrir uma filial em Minas ou na Bahia? Será que não é melhor fazer uma triangulação? Fronteira. Exatamente. Então, assim, a área fiscal tem que estar envolvida, né? Então, eu acho que esse é o papel, entendeu? E deixar aqueles trabalhos manuais repetitivos com o robô. Entendi. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Polêmico, momento mamilo. Momento mamilo. Não, assim, eu entendo, acho que faz bastante sentido um projeto a longo prazo, mas eu fico imaginando, sei lá, a Gomara patrocina alguns dos nossos eventos e tal, tá lá no Forespad. Aí tá lá o diretor do varejista gigantesco, o cara tributário e tal. Tem o lado do cara olhar e falar assim, tá no hype esse negócio aqui, eu quero isso aqui para mim. Aí ele vai chegar com a bala, e parte dessa bala é que você convença a equipe dele, que às vezes é o processo mais difícil. Acontece. E mais do que vender o projeto, né, como um todo, às vezes o projeto já nasce vendido, porque existe lá um stakeholder que decidiu, só que aí tem uma barreira interna gigantesca. Sim. Como é que é isso? Assim? Como é que é passar a barreira? Porque internamente, numa empresa gigantesca, tem batalhas contra. As pessoas, às vezes, elas olham, eu estou falando isso como a IT mesmo, ela não enxerga, vou ter mais tempo livre, ela olha, esse cara está contratando a Gomara para tirar meu emprego. Essa é a verdade, entendeu? É uma pergunta interessante, porque eu acho que 90% das vendas, ela parte da operação. É o coordenador ou o gerente fiscal,
algumas vezes o diretor, mas na verdade o diretor só é informado, ó, você não falou que não era para ter mais hora extra? Você não falou que você queria o time mais participativo, trazendo ideias? Então, a gente precisa automatizar os processos. Você não falou que quer que a gente leve menos multa porque não entregou a obrigação? Então, precisa automatizar. Então, você acaba mostrando um ROI para o diretor, a área mesmo, a área que compra, né? A gente está automatizando uma empresa agora do início lá do processo de apuração dos impostos, que é a obrigação principal, né? Então, ali do insumo daquilo que são as notas fiscais, estamos automatizando dali até o pagamento da guia no banco. Então a gente faz todo esse processo. Claro, entrando humano e robô sempre, dupla, né? Então, o que é manual o robô faz e o que é de análise a pessoa faz. Só que a ideia é que a pessoa olhar, será que esse valor está certo? Será que eu não estou pagando mais imposto? Porque assim, as empresas, elas ficam com medo de expor essa questão de imposto, mas assim, o ideal é que você pague o justo, não pague a mais porque você está com medo do fisco, né? Então, assim, quando você leva isso para o diretor que fala, cara, eu vou conseguir pagar o que é de fato devido, não vamos pagar R$1 a mais, né? Porque o dinheiro vai estar no bolso errado, tem que estar no bolso da empresa, não no bolso do governo, porque é a mais, né? E para recuperar isso, você sabe como que é, né? É complicadíssimo. Aí não tem automação. Até tem, mas aí é outro podcast. Podcast. A gente ajuda em algumas coisas. Mas a ideia é mostrar para o diretor que você, automatizando isso, você vai libertar as pessoas para focarem no que realmente importa. E o que realmente importa para a empresa é crescimento. Crescimento, satisfação, né? Então, assim, o diretor, geralmente, ele é convidado a assinar. É muito engraçado isso. Porque o coordenador e o gerente já fez todo o ROI, já aprovou, já fez bench, já ligou para empresas que são concorrentes na área comercial, mas a área fiscal ela é muito próxima das empresas. Isso, de fato, é uma troca muito bacana, né? A área fiscal, cara, é surpreendente. Eu, quando trabalhava em telecom, isso em 2009, olha só, um case meu, tá? Quando eu era da área fiscal. A gente tinha uma GIA que existe ainda, que é uma GIA, uma obrigação estadual, chamada DMA lá na Bahia. Existe ainda essa DMA. E a gente tinha que entregar a GIA no 7º dia útil. Cara, era impossível entregar uma GIA no 7º dia útil de uma telecom. Aqueles convênios 115 de telecom, cupom fiscal para tudo que é lado, pré-pago, pós-pago, que é a conta do celular. Aquilo, TI não conseguia entregar isso em menos de 5 dias. Como é que eu vou apurar imposto, aprovar tudo, gerar tudo, pagar guia e tal para entregar a GIA? Não dava. Então, a área fiscal sempre foi muito colaborativa das empresas. Então, eu juntei, eu mesmo, olha só que da hora, um case pessoal meu. Eu juntei todas as empresas de telecom que tinha no Brasil na época, todas. Pode pensar em uma que ela estava lá. Juntei lá na Cefaz, lá da Bahia, e aí a gente mudou a data de entrega para o dia 20 ou 25, eu não me lembro, isso faz muito tempo. Claro que mudou depois que eu já tinha saído da empresa, mas eu que comecei tudo isso daí, colocando os gerentes e diretores de cada regional lá da Bahia para se falar, né, para conversar com o governo, e o governo muito, muito solícito na época também, recebeu todo mundo e tal, e aí a gente conseguiu mudar. Então, a área fiscal sempre foi colaborativa, né? Então, benchmark é o que mais acontece. Então, eu sou do segmento de varejo, de drogaria, legal, eu quero falar com uma farmácia também, eu quero falar com alguém do meu segmento. Cara, tranquilo. Então, eles se falam, eles falam, cara, aqui eu tive um ganho. Quando chega no diretor para assinar, já tá tudo, já tem o ROI, já tem um bench, já tem o valor, já tem a negociação por compras, é só ele canetar. Se a pessoa que está assistindo a gente agora, sabe, está escutando a gente, sei lá, deve estar na academia, tá correndo, isso é ótimo. Deve estar, sei lá, tô trazendo aqui, mas pode cuidando da mente, lavando louça, trânsito maravilhoso, trânsito em São Paulo, mas sei lá, em qualquer lugar do mundo, né? Mas deve estar no voo. Mas está ouvindo a gente agora, deve estar pensando, né? Pô, será que a minha empresa, será que eu tenho que automatizar? Será que eu tenho que investir nisso? Sim, sim. Sabe, na sua opinião, você acha que é uma preocupação constante, sabe? Você sempre tem que olhar porque os processos, você falou, faz o desenho lá, tem uns 5.000 processos, robô humano, tal, não sei o que, terminei. Sentei. O que você faz? Volta e olha tudo de novo, né? Cara, assim, se você quiser ter uma... Porque assim, se o seu concorrente fez uma automação e ele tá com ele tem uma vantagem competitiva em cima de você, porque ele com certeza ele reduziu alguns gaps. Se ele reduziu o gap, ele tem uma melhor performance. Se ele tem uma melhor performance, sobra tempo para ele realmente pensar no negócio. Se ele pensar mais no negócio, ele com certeza vai criar mais produto, mais serviço, enfim. Vai ficar mais legal, vai ficar mais sexy. Vai ficar mais leve, vai ficar mais sexy, vai ficar mais hyper. Então assim, é uma questão de sobrevivência.
Então, para que você quer processos manuais, sendo que a pessoa que está ali com você poderia estar pensando em como crescer o seu negócio? Então, você muda o mindset, você traz talento, e quanto mais talento, mais oportunidades. Tem até uma figura que tem, né, acho que 2 ou 3 homens da caverna carregando uma carroça com uma roda quadrada, chega um outro homem da caverna com uma roda, né? E aí ele oferece, vocês estão precisando de ajuda? Tira essa roda quadrada e põe aqui essa roda, né? Aí o cara, não, obrigado, eu estou muito ocupado. E continua lá com a roda quadrada na sua carroça, lá na sua carriola. Por quê? A galera tá tão focado em processos manuais, né, que não consegue ver as oportunidades. Não consegue enxergar as oportunidades. E aí eu tô falando geral, né? Quem é da área fiscal tá pensando, nossa, é oportunidade de crédito. Quem é da área de logística, nossa, poderia ser uma oportunidade ali de como eu economizar no frete, como trazer um sistema novo. Não, ninguém tá vendo, porque ele tá carregando, ele tá empurrando uma carriola que não tem roda, tem um quadrado lá no lugar da roda. Então, aí que você consegue ser mais competitivo. Então, é uma questão de sobrevivência. Quando a gente... eu acho muito louco essas coisas, sabe? Porque, de fato, a gente, como líderes de equipes, a todo momento a gente tem que ficar olhando, né? O propósito da equipe, vendendo o propósito da empresa, mostrando a nossa paixão, que a gente nos move todos os dias de manhã, nos faz acordar e tal. E, ao mesmo tempo, ter que pensar em novos produtos, novas soluções e otimizar 100% de como é que eu consigo fazer com que aquela... Porque muitas vezes você cria um projeto, né? Você fala, vamos fazer um projeto, sei lá, a gente está fazendo uma expansão aqui, por exemplo, para a América Latina. Pô, que legal. De alguns cursos que nós temos. Então você vê, poxa, expansão América Latina, fazendo alguns cursos, como é que a gente começa? Cara, não tem nada. Então vamos começar como? Tudo manual. Porque não tem, nem o processo tem direito. Mas eu acho que é certo. É um MVP. MVP. Isso aí. O MVP é tudo. Vai 100% manual. Então pega na mão aqui, faz na mão ali. Só que chega uma hora que, vezes 2... que a gente é tão digital que a gente já fala, pô, essa legenda aqui não dá pra ser manual. Vamos arrumar um software. Aí daqui a pouco fica vezes 1, 2, 3, 10, 15. Aí você fala, cara, tá muita coisa. Traz mais uma automatização aqui pra gente melhorar o processo. Mas eu acho que é esse ciclo que você tem que ter na sua cabeça que quem está escutando a gente agora tem que se fazer constantemente, né? Olha o que você está fazendo, reveja, veja se faz sentido, se não é o momento, sabe? E aí, quando você anda na rua, assim, sabe? Você falou que mora em Jundiaí, né? Mora em Jundiaí. Então você veio... Cidade maravilhosa. Veio de carro para cá? Vim de carro. Aí você vem de carro para cá, passa ali vem pela Bandeirantes, aí você vem ali pela Marginal e tal, e aí você olha aquele monte de empresa, assim, sabe? Você vê isso ainda como um mar de oportunidades? Essa galera já está automatizada? Cara, hoje a gente tem algumas pesquisas, né, que os caras estavam estimando aí o uso de RPA, o faturamento em 2020, algo em torno de 5 bilhões de dólares, né, do mercado de RPA. Isso em uma pesquisa de 2019 refletindo 2020, tá? Hoje, ou seja, um ano depois, o faturamento já está estimado em mais de 14 bilhões de dólares. Então é um mercado gigantesco, né? É um oceano azul? Ainda é um oceano azul. Tem poucas empresas fazendo isso, né? Tem muitas empresas globais aqui fazendo isso, mas os caras chegaram aqui em 2018, né? Nem tem ainda escritório no Brasil, então não entende muitas dores do Brasil, né? Então existe ainda muito mercado, né? Na verdade, nós estamos eu até brinco, pô, essa onda a gente acertou, a gente pegou essa onda, porque a onda passada a gente, né? Ainda é tudo mato. Que eu comentei. Cara, vamos dizer que nós mesmos, desde 2017, a gente vem cortando essa grama, já dá para jogar um futebol. Entendi. Mas era muito mato quando a gente começou em 2017 a falar de automação, porque não tinha o termo de RPA. Mas assim, o que a gente fez é um pouco diferente. Assim como a gente fez na época do esporte coletivo, a gente começou segmentando, né? Então, na época do esporte coletivo, a gente segmentou na área de esporte, né? E na Gomara e na Standard, nascendo na Standard e agora como uma startup, a gente começou pela área fiscal, que é o nosso core. Eu já fui de área fiscal, né? Eu já fui consultor depois fiscal, né? Consultor de TI. Eu fazia ponte lá entre TI e fiscal, ficava enchendo o saco do pessoal de TI para arrumar as coisas na área fiscal. Então, eu falei, vamos começar, né? Eu e meus sócios falamos, vamos começar por onde a gente conhece tudo. A gente conhece muito, né? Então, o background o meu sócio Adriano, ele é formado em contabilidade, o meu sócio Alex é formado em TI, mas todo mundo já trabalhou na área. Então, eles têm aí
know-how gigante. Então a gente começou por onde a gente conhece mais, e depois a gente lançou o Bob, que é para automatizar as outras áreas, que aí entra nesse segmento aí, nesse faturamento aí de 14 bilhões de dólares em 2021. Só antes 5 bilhões. Olha só o crescimento desse mercado. Uau. É um mercado assim, cara. E outra, a gente tá falando de enterprise. Quando você descer um pouquinho, né? Se você for ver escritório de contabilidade, só que usa uma solução aí que é uma das maiores, são 30 mil escritórios de contabilidade de uma solução, né? Deve ter mais de 200 mil escritórios de contabilidade no Brasil. Tô chutando, tá, gente? Vou pegar uma aguinha aqui. E então hoje o Bob, né? Bob ele Bot on the Business. Ele, é isso aí. O nome dele é Bot on the Business, a gente chama de Bob. Legal, que legal. Ele atua em qualquer processo que eu quiser. Qualquer área, isso. Que eu quiser. Então, se eu tiver, do back-office, sei lá, uma área de atendimento, uma área ele vai emular, né? Comercial, ele vai emular. A gente sempre vai entender qual que é o processo, por isso que a gente tem aquele nosso workflow, que é o MyTask. Entendendo o processo, a gente fala, o Bob entra aqui, ele te devolve aqui. Ele entra aqui, te devolve aqui. E você consegue acompanhar isso. Então, o Bob, ele nasceu realmente para a gente... Por que a gente desenvolveu o Bob? Primeiro que é um diferencial gigantesco. Então, isso te dá velocidade. Você está lá vendendo, por exemplo, o TaxForce, que é o nosso produto para a área fiscal, e a área fiscal vem com uma coisa que não dá para produtizar. E você não quer mudar muito a modelagem do seu produto, porque senão depois você não consegue escalar, se você ficar mudando toda hora o produto. Aí a gente entra com o Bob, e a gente entra com o Bob geralmente por essa porta TI fiscal, e de repente o Bob está em compras, está em marketing, está em vendas. Então ele é muito flexível, né? Então ele é estratégico para nós. Então hoje é o grande diferencial da Gomara, além de para a área fiscal 100% diferencial, é um produto, na verdade a gente não fala de RPA, a gente fala que o nosso produto TaxForce, ele é um produto para Tax Transformation. Então, você quer realmente trazer a sua área de uma, né, de uma área mais jurássica para economia digital, que é onde a gente está. Então, se você quer fazer Tax Transformation, o TaxForce ele resolve, no mínimo, 10 dores da área tributária. Né? Não é uma dor. Eu não estou falando de vou automatizar a CND. A gente tem. Vou gerar guia e pagar. A gente tem. Vou emitir nota fiscal em prefeitura que não tem tecnologia, que ninguém fala, nossa, o que é isso? É a prefeitura que você tem que fazer na mão, porque a prefeitura realmente não tem tecnologia, e isso é uma dor. A gente tem produto, então a gente tem N produtos. Então, o Bob, ele nasceu para isso, né? Então, a gente entende o processo, vê como que a pessoa faz aquele processo, ensina o robô a fazer isso, e daí em diante, pode até ser uma recuperação de crédito, como a gente comentou, né? Só que a inteligência ali sempre vai ser da pessoa, tá? Então, esse é bem bacana mesmo. Aqui na live a gente adora essa questão de automatização de processo, sabe? A gente está muito no DNA, né? O Lúcio não vem de TI, mas eu fui programador, fui dev por muito tempo. Eu era muito ruim. O pessoal fala que eu virei comercial porque quando eu era consultor, eu era muito ruim. Não é que eu era ruim, né, cara? É que não era minha praia, né? Eu implementei FD Contribuições com sucesso na maior empresa de agronegócio do Brasil. Fui eu que implementei como consultor. Né? Então, quando FD Contribuições, eu fui lá. Só que eu fui trabalhar nessa empresa, depois do esporte coletivo, de novo, sempre naquele propósito de querer trabalhar na minha área. Eu fui ser consultor de TI fiscal depois que eu já tinha saído da empresa de telecom, que eu era um analista fiscal, ficava entre TI e fiscal. E aí, o Adriano, que é meu sócio, sempre ele tá nessa minha jornada, ele falou, Rodrigo, eu tô numa consultoria pequena e você vai ter acesso ao dono. Quer vir? Bora. Aí eu falei, cara, eu não sou consultor, mas eu sou um cara que conhece muito do sistema que eles implementam. E eu assim, vambora. Cara, em um ano eu implementei projeto, eu coloquei um BI na área, eu fiz um monte de coisa. E aí o dono falou, cara, você quer ser comercial? Então quero. Aí foi aí que começou. Então foi a primeira experiência que eu tive, depois de ter criado minha empresa. Foi ainda tentar, entrei na área de TI para tentar chegar lá onde eu queria, que era trabalhar com marketing e vendas. Vocês fazem muita integração. Na época era Master SAF, na época que vocês trabalhavam? Master SAF. A gente trabalha com a Standard, né? Ela trabalha com... Hoje Thomson, né? Hoje Thomson, né? Hoje a gente trabalha não só com Thomson, né? A Thomson a gente vende o produto, implementa, dá suporte, faz tudo, né? Mas a gente também tem outsource. E aí é para qualquer solução, né? Porque é TI. O cara precisa... eu quero RP tal, SAP, que é o que a gente trabalha, né? Toma.
A gente tem área de SAP dentro da Standard. Então eu trabalhei muito com a Andréa Castilho lá na Master SAP, na área do marketing. Sim, já um abraço, André. Queremos você aqui. Aguardo você para fazer que legal. Um podcast, hein? Muito fera, muito fera. Sou fã dela. A gente trabalhou bastante, vários eventos, os fóruns, SPEDs e os próprios eventos que ela fazia. A gente conversava, trocava várias ideias, tal. Foi muito bacana, nos ajudou muito no momento de construção. É legal. Então, é uma área que tá, né? Essa área TI fiscal tá muito... Ela é muito necessária para o nosso país, né? A gente tem algumas pesquisas aí que falam que o profissional da área precisa investir, ou gastar, na verdade, que acho que é o termo até certo, né? 1.500, 1.600 horas por ano, né? Eu tenho certeza que meus clientes, eles devem gastar menos do que isso, porque a gente automatizou muita coisa já. Mas é um fato, né? E olhando para frente, sabe? Quando você olha, vamos falar um pouco de Gomara agora. Legal. Quando você olha para frente e você vê que entraram nessa pegada muito forte de automatização, você falou que resolve 10 dores da área fiscal, talvez até mais. Mas quando você olha, sei lá, no seu roadmap de produto, tem muito mais dor para resolver? Tem muita coisa para fazer ainda? Muita coisa. E ainda mais porque como a gente foi da área, a gente conhece o processo. Então, eu não preciso, assim, que o cliente chegue e fale, desenvolva isso. Antes de desenvolver, eu faço realmente aí uma consulta e já pego alguns pilotos dentro da minha própria base. Falo, você quer ser piloto? Os clientes... Por isso que eu falo, a área fiscal ela já está com um mindset muito top. Porque a maioria aceita ser piloto. Fala, não, eu quero ser piloto. Mas é que os caras passaram por uma transformação brutal. Passaram. Brutal, mudou completamente. Então, olhando o roadmap do TaxForce, que é esse produto para a área tributária, ano que vem, até março, a gente vai lançar 2 novos produtos. Então, a gente já está desenvolvendo, né, 2 novos produtos para a área fiscal. Um é um BI, olhando as informações que a gente já tem dentro do produto. Tá bom. Né? E o outro é um produto de DTE, né, que é aquele domicílio eletrônico do contribuinte, é a caixa postal, né, de cada empresa dentro do fisco, dentro do site do fisco. A gente vai lançar esse produto agora, que são produtos complementares a outros produtos que a gente tem. Então, a gente sempre está criando. Então, esses caras estão em roadmap e a parte dos robôs self-service, que é aquele propósito de popularizar o uso de bot nas empresas. E esse é o mais complexo, porque é escalar. Escalar investimento. Então, assim, investimento, pessoas. E aí que tá aquela pergunta que você fez para mim lá no começo. Esse vai ser o desafio. Mas, cara, eu adoro desafio. E quando você pensa em desenvolvimento de novos produtos, a gente pensa muito em MVP, em, sei lá, entregar um produto, mensurar, aprender, errar, acertar e dessa forma. Vocês trabalham com metodologia ágil e os times em squad? 100%. Inclusive, a gente já fez alguns MVPs que não deram certo e foi ótimo, né? Ter feito na metodologia. Cogumelo pequenininho. Exatamente. A gente fez um produto, inclusive ele está no site nosso, porque a gente ainda entende que são 2 produtos, né? Um eu ainda uso ele para complementar os outros produtos, mas a gente segurou um pouco porque a gente entendeu que as pessoas não estão preparadas para ele, que é um produto chamado Mara, por isso o nome Gomara, né? Na verdade, o nome Mara é de gestão, né? Management Activities Robotics Automation, que é gestão de atividades humanas e robótica, por isso que é Gomara. Esse Mara é esse significado, né? Então tem um produto chamado Mara, que a gente fez o MVP dele, que, olha só, eu pensei nisso em um voo indo para o Ceará. Em 2019 eu pensei nesse produto, nem sabia que ia ter a pandemia. E eu no voo, 3 horas para chegar no Ceará, eu não tinha o que fazer. Aí eu comecei a pensar, eu preciso de um produto novo, né? Na época a gente ainda não tinha Gomara. Então não tinha um podcast desse para ouvir. Não tinha um podcast para ouvir. E aí, tava lá, e eu sou muito inquieto, cara, sou inquieto. 3 horas dentro de um avião, eu sozinho, comigo mesmo, é muita treta dentro da minha cabeça, né? Aí eu fiquei pensando num produto que ele pudesse fazer a gestão dos trabalhos de home office, porque é uma dor nossa. Olha só, nem tinha home office na época, mas a gente já tinha. Então, claro, em pequena escala. E aí eu falei, eu preciso... Porque, assim, um cliente reclamou pra gente que, eu não vou pagar as horas desse consultor porque ele ficou logado no meu sistema só meia hora e você tá me cobrando 2 horas. Aí eu expliquei, o amigo, é o seguinte, ele ficou logado, extraiu um relatório e ficou trabalhando nesse relatório ou nesse SPED e depois ele devolveu pro produto. Então, assim, é isso, tá certo. Mas eu queria que o cliente tivesse a tranquilidade de saber que aquilo era fato, né? Então, e aí eu fiquei pensando, como eu vou criar um produto para atender o meu cliente nesse ponto?
né, para ter mais transparência. A gente criou a Mara, que é um produto que gerencia tudo que a pessoa faz dentro do computador, né? Porque quando eu era de fábrica, eu já fui chão de fábrica lá no começo da minha carreira, né? Eu já fui operador de máquina, essas coisas, e tudo que eu ia fazer, né? Eu apertava um botão. Então eu vou no banheiro, eu apertava um botão na máquina para o diretor ou para o gerente que ficava lá no escritório, no ar-condicionado, saber que eu estava indo no banheiro. Vou almoçar, apertava um botão, ele tinha que saber que eu estava. Porque era uma forma dele também calcular a demanda lá, quanto, né? O que a gente vai produzir. Eu entendo isso, né? A gente tem que ter a mente aberta. E aí eu falei, vou levar esse conceito para dentro da Mara. Então, tudo que a pessoa ia fazer, eu vou entrar numa reunião, ele já vai ter uma integração com o Teams, então ele vai computar as horas da reunião. Eu recebi uma ligação, o celular é corporativo, o notebook é corporativo, então também vou computar isso. E era uma gestão realmente do trabalho para medir produtividade. Aí fiz o MVPzinho e tal. Falei, vou resolver o problema de todas as consultorias, que era uma dorminha, né? Sim, claro. Cara, quando eu comecei a apresentar o produto, o pessoal, não, é muito invasivo, não, LGPD, não sei o que. A gente foi tentando, e aí, vamos superar todas as objeções com ideias e enfim, ou vamos segurar? Eu falei, cara, na boa, vamos dar uma segurada. Eu acho que a galera não tá, isso em 2019, 2020, eu acho que a galera não tá preparada ainda para isso. Então, assim, MVP é importante, porque é um produto que eu ia gastar uma grana enorme para colocar de pé, né? E chegar lá na frente, né? Para o cliente falar que não queria, então imagina, então MVP sensacional, então a gente usa lá assim, ágil, né? E é isso, eu até falo lá dentro da empresa, você pode chutar quantas pedras você quiser, desde que você não chute a mesma pedra 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não pode, mas você pode errar, assim, R pequeno, né? Então assim, eu te dou um cheque em branco aí, tenha bom senso, mas R pequeno. Sim, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Realmente, todo cogumelo é comestível, só que alguns uma única vez, né? É isso aí. Então você tem que errar pequeno. Come pedaços pequenos. E aí, quando a gente pensa em squad, qual foi a maior dificuldade que vocês têm quando você tem uma squad? Eu vou trazer aqui na live, sabe? Acho que o grande aprendizado que a gente teve é a dificuldade de você alinhar o objetivo da squad com o negócio. É isso aí. Cara, porque é difícil. São pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas com vontade, com garra, que começam a viajar nas ideias. E muitas vezes a viagem vai lá para outro lado. Cara, e se você deixar... Eu, por exemplo, o Alex até fala, cara, eu vou blindar você aqui, cara, não é possível. Porque se você deixar o comercial, cara, o roadmap que tava lá no final, né, a squad, lá, a última squad lá do produto vem para o começo. Né? Porque a gente quer mostrar para o cliente uma cerejinha, alguma coisa no produto, né? Então, assim, precisa ter realmente aí a cultura de squad e ser assim, a gente até brinca que a gente pode ser, os sócios lá e os gestores, né? A gente hoje tem 7 gestores. Cara, a gente pode se pegar na sala. Pode se pegar, nossa. Se mata lá dentro. Se mata lá dentro, mas beleza. Chegamos no consenso, tem que fazer. Exato. Chegou no consenso, manda a bala, doa quem doer. Então, assim, quando geralmente o pessoal fala, não consegui entregar essa squad porque entrou uma prioridade e tal. Eu falei, cara, não é assim. Cadê um time de esteira rápida que a gente combinou? Que a gente tem uma estratégia de esteira rápida. Então, assim, para nada mexer com a squad. A squad é sagrado, praticamente tá na pedra lá. Porque é um roadmap que a gente divulga para os clientes. Né? Ó, eu vou lançar o produto X, ou vou lançar essa melhoria em tal data. Cara, se não lançar... assim, a gente perde a credibilidade, e credibilidade é tudo, né? Então, é a nossa relevância, que é um dos nossos pilares. Enfim, então a gente tem essa estratégia de esteira rápida que ajuda muito, e a gente tenta aí realmente o que a gente definiu, seguir por todos, e os gestores sabendo, isso vai cascateando aí para toda a empresa. Fica a dica para a galera aí tomar cuidado com esse alinhamento que é o mais difícil. Agora, Rodrigo, para a gente terminar, eu tenho um presente aqui para você. Ó. Olha, que legal. Você sabe que eu vim aqui com a minha camiseta de Live University Confere. Bonita, viu? Mas eu tenho uma da Live aqui, ó, uma especial para você. Vou abrir aqui, ó, Live University. Olha que legal, vou usar. Para você aqui, ó. Então, quando você estiver andando de moto, olha, eu não trouxe nada, que vergonha. Não tem problema, você já é nosso convidado. Olha, me chama de novo. Me chama de... Quando a gente traz uma versão trial do Bob para nós. Quando a gente for andar de moto lá em Campinas, a gente vai de Live University. Lá em Jundiaí, Tupéva, região lá. Eu sou o Roia, né? Que chama que é o cara que não é fera ainda, mas eu vou ser fera logo. Ah, vamos. Aí você me convida que eu vou também. Legal.
Rodrigo, cara, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser falar com vocês, quiser conversar com a Gomaro, vou colocar seu LinkedIn aqui na descrição. Legal. O LinkedIn tá aqui, o site, coloca aqui, João, capricha lá. Cara, sinal de fumaça, o que quiser. Eu adoro conversar. Tem, assim, dentro lá do LinkedIn tem os meus contatos. No site a gente tem o WhatsApp e tal. Assim, vídeo, telefone, o que vocês quiserem, sinal de fumaça, vamos conversar, quiser falar sobre qualquer coisa, ideia tal, tem alguma ideia maluca na empresa aí, galera, você vê que o cara é meio xarope aqui para implantar projeto, chama o Rodrigo que ele dá o help lá. Vambora, isso aí. Fechou? Rodrigão, obrigado. Irmão, obrigado. Valeu, meu amigo. Pessoal, segue a gente lá no YouTube, acompanha lá com a gente, faz todas aquelas coisas lá, sabe? Quem quer dar like, quem quer compartilhar, compartilha, boa lá, vamos que vamos. No Spotify também a gente está seguindo, cada vez mais pessoas acompanhando a gente lá no Spotify, lá no iTunes e no Google Podcast, muito bacana, todos os agregadores. Pessoal, forte abraço, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.